Enem 2017. Suponha que para um trem trafegar de uma cidade a outra seja necessária a construção de um túnel com altura e larguras iguais. E por questões relacionadas ao tipo de solo a ser escavado, o túnel deverá ser tal que qualquer seção transversal seja o arco de uma determinada parábola, como apresentado na figura 1. Deseja-se saber qual a equação da parábola que contém esse arco. Considere um plano cartesiano com o centro no ponto médio da base da abertura do túnel, conforme a figura 2. O enunciado é bem complexo aqui, mas quando a gente vê as figuras aqui, a gente entende bem o que ele está querendo dizer, né? Então tá aqui, ó, a gente sabe que toda equação de segundo grau ela é uma parábola, né? Ele fala, ó, considere o plano cartesiano com o centro no ponto médio. Ele já deu a imagem para a gente aqui. Então, esse tipo de atividade é bem tranquilo de resolver, né? O que eu vou fazer hoje é relembrar alguns conceitos de equação de segundo grau, né? E aí a gente consegue eliminar boa parte dessas alternativas. Então tá aqui, ó, chamamos de função polinomial de segundo grau ou função quadrática toda função de R em R dada por uma lei de formação f de x ax² mais bx mais c. Essa daqui é a formação da nossa equação de segundo grau, né? Onde a, b e c são constantes reais e o a é diferente de zero. Ou seja, esse a aqui não pode ser zero, né? O b pode ser e o c também pode ser zero. Então, ó, nosso coeficiente b, que é esse cara aqui que acompanha o x, ele indica se a parábola corta o eixo y no seu ramo crescente ou decrescente. Quando o nosso b for igual a zero, a parábola corta o eixo y no seu vértice e suas raízes são números opostos. Então, o que quer dizer tudo isso? Essa parábola está subindo aqui, ó. Então ela corta o eixo y na hora que ela está subindo. Então o nosso b ele vai ser maior do que zero. Esse nosso b aqui, ó, teria que ser um número positivo. Aqui, ó, nesse outro momento aqui, ela está descendo. Ó. Ela cortou o eixo y no momento em que ela está descendo. Então o nosso b ele tem que ser menor que zero. Ou seja, o nosso b tem que ser negativo. E aí ele fala aqui, ó, quando o b é igual a zero, a parábola corta o eixo y no seu vértice, ou seja, e é o que acontece com a nossa situação aqui da figura 2, né? Ele corta o eixo y no seu vértice, ó, no ponto mais alto, né? E as duas raízes são números opostos, ó, menos 5 e mais 5, né? As raízes são onde ele corta o eixo x. Isso quer dizer o quê? Que a nossa equação não pode ter um b, o nosso b vai ser zero, né? Isso acontece aqui em todas as situações, ó. Nenhuma tem b. Se tivesse alguma com b, que é o cara que acompanha o x aqui, né? A gente já podia excluir de cara. Mas não é o nosso caso aqui. Outra situação é a seguinte, ó, o vértice da parábola é o ponto onde a parábola troca seu ramo. Os pontos máximos e de mínimo são calculados pela coordenada do vértice. Então, aqui, ó, o vértice da parábola é exatamente esse ponto aqui, ó, onde ela começa, ela está subindo, né? E aí ela começa a descer. Então esse ponto aqui é o vértice da parábola. Então como é que fica isso? Ó? Observe aqui, ó. O nosso A sendo menor que zero, a gente tem o ponto máximo, né? Ou seja, a nossa parábola tem concavidade voltada para baixo. A menor que zero seria um A negativo, né? Então a nossa equação aqui, ó, esse nosso A ele tem que ser negativo para A menor que zero. E A maior que zero, a gente tem ponto mínimo, ou seja, concavidade voltada para cima. Se a gente observar aqui a nossa figura 2, ó, a gente tem uma concavidade voltada para baixo, ou seja, a nossa equação ela tem que ser negativa, o nosso A tem que ser menor do que zero. Então eu já posso excluir quem for positivo aqui, né? No caso, a alternativa B é positiva, né? Não pode ser essa. A alternativa D também é positiva. Uma outra situação que a gente tem aqui é o coeficiente C. Ele indica o ponto em que a parábola corta o eixo y. Quando o nosso C for igual a zero, a parábola passa na origem do sistema cartesiano e uma das nossas raízes será nula, né? Então está aqui o exemplo. Ó. A gente tem um C positivo, um C que ele passa na origem do plano cartesiano, ele vai ser igual a zero, né? Por isso que ele fala que a gente tem uma raiz nula, né? A gente tem uma raiz zero, uma raiz em x positivo aqui. E o nosso C sendo negativo, ele corta a parte de baixo aqui. Ó. Então aqui, ó, nesse exemplo teremos um C positivo e aqui também, ó, C positivo, C positivo. Então já que o nosso C indica o ponto em que a parábola corta o eixo y, se a gente vir aqui e dar uma olhada, né?
corta o nosso eixo Y aqui, ó, no ponto 10, né? Ponto 10 metros. Então o nosso C ele tem que ser 10. Então a alternativa E aqui, o nosso C é 25, então a gente já exclui essa alternativa também. Só restaram duas alternativas agora, né? Então como que a gente faz para descobrir o valor desse A, né? Que a gente sabe que seria 1, né? E aqui menos 2 quintos. Menos 1 e menos 2 quintos. Então ó, agora a gente está com esse formato, ó, y igual a x quadrado mais 10. O que eu faço? Eu pego qualquer ponto conhecido e substituo por y e por x. Vou pegar esse ponto aqui, ó. Esse ponto a gente já conhece ele, né? Ele em x ele é 5, em y ele é 0. Então eu substituo. Aonde for y eu vou colocar 0, aonde for x eu vou colocar 5. Então vai ficar mais ou menos assim, né? 0, que é o nosso y, e o 5, que é o nosso x. Só resolvendo esse 5 ao quadrado aqui, ó, e aí fica assim, né? 0 igual a 25a mais 10. Esse 25a que está positivo, eu vou passar para o outro lado da igualdade, negativo. Aí fica menos 25a igual a 10. Agora, esse menos 25, que está multiplicando a, eu passo para o outro lado da igualdade novamente, dividindo. Eu fico com a igual a 10 dividido por menos 25. Se eu simplificar essa fração dividindo o numerador e o denominador por 5, eu vou ficar com a igual a menos 2 sobre 5. Dividir por 5, dividir 10 por 5 e dividir o 25 por 5. E aí a gente já tem o valor do nosso a, ou seja, o nosso a é 2 quintos. A alternativa correta vai ser a alternativa A, né? Menos 2 quintos de x quadrado mais 10. Então, ó, observe o seguinte, se tivéssemos escolhido esse ponto aqui como ponto conhecido, aí nós teríamos menos 5 em x e 0 em y. E daí, se a gente substituir na nossa fórmula lá, ficaria assim, né, ó, nosso y é 0, a mesma coisa, e esse 5 aqui seria 5 negativo. Só que menos 5 ao quadrado vai dar 25 positivo, a mesma coisa, né? Menos 5 vezes menos 5 dá 25 positivo. E aí teremos o mesmo resultado aqui, ó. Tá ok? Espero ter ajudado aí. Qualquer dúvida, pode deixar nos comentários.